Ah, agradecer inicialmente pelo convite, né, Vanessa? É sempre, considero um privilégio estar aqui, né, com os alunos que estão no primeiro semestre. Essa é a disciplina de introdução, é isso? Eles estão Exato, no primeiro exato, semestre, né? exato. Estou no Eles primeiro semestre. serão, eles serão os engenheiros da pandemia, né? Ok? Serão, serão. Serão os engenheiros da pandemia, né? E desde já quero fazer esse comentário em cima dos engenheiros da pandemia, né? Provavelmente vocês têm encontrado inúmeros desafios, né? Estejam encontrando inúmeros desafios nesse primeiro semestre. Dizer para vocês que essa universidade, sem sombra de dúvidas, é uma das universidades de excelência no nosso país, na América Latina e, sem sombra de dúvidas, no mundo, tá? Uh, que vocês não se deixem vencer por situações que o ensino remoto emergencial acabe colocando para vocês, tá? Eu sei que provavelmente muitos estejam frustrados com o que aguardavam da universidade, com o que talvez estejam recebendo, né? E dizer que nós, da nossa parte aqui do outro lado, né, nós professores, estamos tendo um desafio enorme também, um desafio enorme, quando um ator chegava e dizia que é diferente atuar no teatro de atuar em cinema ou na televisão. Eu não imaginava que a diferença fosse tão significativa e hoje eu percebo que sim, é muito diferente ter vocês numa sala de aula. Eu dou a aula ali no auditório 500, né? Eu consigo olhar diretamente nos olhos dos alunos, né? E eles podem olhar diretamente nos meus olhos também. E aqui, assim, essa forma de dar aula para uma tela onde eu não vejo nenhum de vocês está sendo um desafio, tá? Quero dizer que tudo na vida é passageiro, né? Na área de transportes a gente costuma utilizar essa piada, né? Tudo na vida é passageiro, com exceção do cobrador, né? Do trocador, para quem não é daqui do, e do motorista, né, que não é daqui do Rio Grande do Sul. Mas vamos lá, pessoal. Me coube apresentar a área de transportes, dizer para vocês que serão poucos aqueles que têm já a ideia de seguir por essa área, né? A área de transportes é uma área, em parte, meio que desconhecida para aquele aluno que se candidata a ser aluno da engenharia civil, né? Que faz o Enem ou o vestibular para o ingresso na engenharia civil, são os poucos que conhecem de fato essa área, e mas contudo é uma área que acaba ao longo dos semestres meio que seduzindo alguns de vocês, e esse é um dos meus objetivos, né? E dos nossos objetivos ali do Lastran, do Laboratório de Sistemas de Transporte, para apresentar para vocês quão relevante é essa área de transportes, ok? Bom, eu comentei sobre o Lastran e eu faço parte ali do Laboratório de Sistemas de Transportes. Se nós estivéssemos presencialmente, né, em sala de aula, eu faria o convite para vocês conhecerem o Lastran, que fica ali no quinto andar do prédio, entre aspas, novo da engenharia, né? O prédio ali da Oswaldo Aranha 99, tá? Mas não vão faltar oportunidades, a gente espera que não faltem oportunidades de vocês virem ali nos visitar e conhecer o nosso laboratório, ok? Pessoal, basicamente sobre a realidade na área, o mercado de trabalho, né? Dizer para vocês que o mercado de trabalho para profissionais com formação de alto nível em transportes cresce em todo o mundo, pessoal, tá? Ele não apenas se mantém, mas ele é crescente.
E aqui, quando a gente fala de profissionais de alto nível na área de transportes, a gente tem que destacar hoje que, de fato, já existem universidades que oferecem uma formação para o aluno em engenharia de transportes. Nós temos o exemplo aqui da Universidade Federal de Santa Maria, né, no seu campus aqui de Cachoeira, tá, onde o curso de engenharia de transportes surgiu, creio que há mais de 5, 6 anos, se não me engano. Eles já tiveram uma pequena turma formada, se não me engano, né? De fato, esses profissionais formados no específica, eles levam uma vantagem em relação aos alunos da engenharia civil, que tem uma formação mais genérica na nossa área de transportes. Como eu vou mencionar para vocês, na graduação, mais à frente ali, vocês vão ter 3 disciplinas obrigatórias na área de transportes, começar pela minha disciplina, que é a disciplina de rodovias do 5º semestre, tá? E algumas outras disciplinas eletivas que vocês têm. Contudo, nós aqui na URGS, nós temos, além dessas disciplinas na graduação, quer elas sejam obrigatórias ou eletivas, nós temos hoje um dos melhores, né, se não o melhor curso de pós-graduação, tanto no nível de mestrado como em doutorado, na área de produção e transportes. Nós vamos verificar que transportes ele tem, digamos assim, um viés muito interessante, porque ele tem toda a parte que a gente chama de hard, que é a parte da infraestrutura, tá? E que está mais ligada à engenharia civil, mas ele tem também uma parte mais soft, que é a área de comportamento, a área operacional, a área de modelagem, né, de padrões de utilização, que ela tem um viés mais voltado à engenharia da produção. Tá? E nesse sentido, essa nossa área de transportes, ela é muito rica, né, por estar nessa fronteira entre a civil e a engenharia de produção, a engenharia civil e a de produção, ela é muito rica e ela possui uma fronteira extremamente vasta em termos de conhecimento. Tá? Bom, sobre os desafios, nós temos inúmeros desafios nessa área e especificamente no que se refere ao Brasil, tá? Nós poderíamos citar os desafios que decorrem da, da, da nossa pouca infraestrutura logística, né? Então, sim, nós podemos comentar que as nossas rodovias, mesmo sendo um dos modais de transporte, né, que mais demandados, né, ela ainda assim mesmo ela é carente, tá? E se nós formos falar, né, das nossas hidrovias e ferrovias, nós vamos verificar que ela é praticamente inexistente num país de dimensões continentais como o que nós temos, tá? Isso gera um atraso para toda a economia em termos de Brasil hoje, né? Que é chamada, né, do custo Brasil, né? Geralmente vocês já devem ter ouvido esse termo, custo Brasil, que se refere a questões principalmente de infraestrutura, né? Uma infraestrutura que está aquém as nossas necessidades, né? Se nós formos analisar, por exemplo, a produção de soja que nós temos no nosso centro-oeste, né? Especificamente nos estados de Mato Grosso do Sul, né? Mas também aqui no Sul, tá? E verificarmos que nós atingimos
desempenhos fantásticos em termos de mundo, né? Os americanos nos estudam para saber como conseguimos e cada vez mais safras recordes, mas ao mesmo tempo nós nos deparamos com a situação de que boa parte da exportação, né, e de uma exportação em grão, ou seja, que agrega pouco valor à nossa produção, né, esse transporte se dá pelo modal rodoviário, né, fazendo com que efetivamente nossas rodovias sofram com a sobrecarga, sofram com congestionamentos, com a operação de veículos pesados e longos, enfim, né, problemas seríssimos para um tipo de... Oi, Daniel. Ele se justifica pela sua tonelagem, né? Ok? Bom, então, a racionalização dos movimentos... Daniel? Oi? Deu uma travadinha e caiu a tua câmera. Ok. Vamos Talvez verificar. seja problema de internet. Se der para carregar a câmera, ótimo, se não, fazemos sem. Vamos ver aqui se a gente consegue restabelecer novamente. E a apresentação, ela aparece ou não? Perfeita. A câmera, eu acho que eu consegui resgatar isso, sim? Está voltando. Tá. Perfeito, agora sim. Foi. E a tela da apresentação, o pessoal consegue visualizar? Perfeito. Então, vou voltar módulo de tela cheia aqui, né? Bom, então eu estava na questão da racionalização dos movimentos de cargas, né, de pessoas, né? Enfim. Vamos adiante, então. Bom, eu comentei no slide anterior que o nosso objetivo é crescer, né, e que existe espaço, né, e a demanda por bons profissionais, ela cresce em todo mundo, né, e esse crescimento agora a gente coloca em algumas dimensões, tá? Então vejam que o transporte, de uma maneira geral, embora aqui ele trate também do transporte não motorizado, ele é um aspecto que está vinculado a toda e qualquer sociedade, está vinculado aos primórdios de toda e qualquer civilização, né? Em rodovias, quando vocês forem meus alunos lá no 5º semestre, né, e tiverem que fazer aquele projeto maluco, que daqui a pouco vocês vão ouvir falar, tá? A gente comenta e resgata coisas do passado e, por exemplo, resgata do sistema viário construído pelos romanos, né? Eu trago fotos para vocês da Via Ápia, de todo o sistema e as conexões que existia já desenvolvida pelos romanos, né? E uma das coisas que a gente caracteriza é que não há sociedade, não há civilização sem a possibilidade de troca e de transporte, né? E a troca, o transporte, pessoal, ele gera também uma série de malefícios, né? Uma série de problemas que estão citados aqui, por exemplo, questões referentes a acidentes, a congestionamentos, a poluição atmosférica, né? O aumento de frotas, enfim, e tudo aquilo que a gente observa pelo lado negativo, né? Não dá simplesmente para a gente pensar o seguinte, olha, então o ideal seria que nós não tivéssemos mais veículos, que a gente não permitisse que veículos passassem por esses locais, enfim, né? Até existem estudos, de fato, né? Existem estudos, e principalmente em áreas urbanas, né? Do resgate, né? Do resgate dessas áreas para a utilização por parte de pedestres. Mas vejam, não significa que nós não estejamos permitindo mais os deslocamentos. A gente só está mudando, né, o tipo de modal em determinadas regiões. Essa é a minha cachorra aqui, pessoal. Então, esse é um dos aspectos do ensino remoto que vocês já devem estar acostumados, né?
Então, vejam, pessoal, que lidar não apenas com a parte da infraestrutura, né? Que, por exemplo, na minha área é o projeto geométrico de terraplenagem, depois, lá na frente, vocês vão ver o projeto de pavimentação, o projeto de drenagem, vários e vários projetos que envolvem a construção de uma rodovia que é multidisciplinar, a questão meramente de projeto, fora a questão da obra, né? Mas a de se construir um ativo que é o mais relevante, é o mais significativo que uma sociedade tem. Para vocês terem uma ordem de grandeza, nós estávamos aqui numa reunião agora essa semana com o pessoal do DAER, aqui é o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, e eles estão fazendo um estudo muito interessante sobre qual é o valor das rodovias que o DAER tem que gerenciar, ok? Por que isso é importante, pessoal? Porque, vejam, volta e meia, o problema na rodovia, o problema ali que a professora Cristiane comentou muito bem agora aqui sobre as questões de manutenção, de reparo, né? Então, uma rodovia, ela também tem toda uma série de etapas de manutenção, conserva e outras, né? Porque o equipamento ele vai se deteriorando ao longo dos anos, sob o efeito da sua utilização, sob o efeito do sol, das intempéries, né? E nesse estudo do DAER, se avaliou que o patrimônio investido em termos de rodovias só estaduais aqui no Rio Grande do Sul é de mais de 20 bilhões, ok? Esse patrimônio, ele deve ser muito bem gerido. Por quê? Porque nós não podemos perder esse patrimônio. Vejam o quão significativo é para uma sociedade. Agora, o exemplo do acidente que ocorreu e vitimou o condutor ali, né? O motorista, né? Daquele caminhão-tanque ali na 386, né? Se a gente for avaliar agora o custo para a sociedade dos significativos atrasos, né? Do trajeto alternativo, da sua extensão para o custo do frete, né? Do transporte de diversos produtos que trafegam pela nossa rodovia ali, uma das mais relevantes, né? Conhecida como a rodovia da produção da época do nosso antigo, não me ocorre agora aqui o nome do nosso governador, né? Mas enfim, tá? Aqui alguém me diz. Não, do antigo governador, Leonel Brizola, que alguém me auxiliou. Ok, buenas. Então vejam como é importante os aspectos que são da parte do hard, da estrutura em si, mas também da operação do mesmo, né? Buenas. Falando um pouquinho mais sobre o Lastran e sobre os estudos que nós desenvolvemos ali no Lastran. Daniel, só uma pergunta, tu estás trocando slides? Estou trocando slides, não tem aparecido? Ele ficou parado na primeira, talvez tu tenha que voltar a carregar. Nossa, eu acho que sim. Eu estou trocando os slides e aqui a coisa tá... Vamos lá então, peraí. Deixa eu ver se eu parar de compartilhar. Estou tentando parar aqui. Voltar a compartilhar, talvez. Ele só me dá a opção de parar aqui, mas ele não para. Deixa eu ver, ele tinha uma mensagenzinha que ele dava aqui. Não, essa mensagem, ela não apareceu. Ué, que estranho, deixa eu ver aqui. Fechar a apresentação, vamos ver agora. Parar de compartilhar. Vou apresentar aqui, não. Tem uma alternativa, Daniel, tem o mais. O mais, tu deve ter um carregar apresentação. Ah, perfeito. Tá, já vou arrastar para lá. Daí tu vai conseguir te enxergar.
Ótimo, perfeito. Então, já vi onde é que é. Deixa eu ver a apresentação lá atrás. Eu uso Compartilhar o tela, né? eu uso o Google Meet nas minhas aulas, né? Não uso o MConf, então me atrapalhei um pouquinho aqui. Vamos ver. É, e eu não conheço os outros, eu tenho que passar a conhecer os outros também. Não, mas o importante é a gente saber manejar o que precisa utilizar, né? Eu disponibilizei lá, ele diz que está carregando o arquivo. Ele demora um pouquinho para carregar, mas carrega. Carregar arquivo, tá? É um arquivo relativamente pequeno, é uma pena. E isso fica disponível depois para eles ou não? Não, só se tu me disponibilizar, eu coloco no Moodle. Ah, tá. Eu poderia te disponibilizar porque eu tenho inclusive um vídeo que eu queria mostrar para eles do nosso simulador de direção veicular, mas creio que eu não consiga aqui. Se ele estiver no YouTube, dá para disponibilizar. Não tá carregando, né? Eu botei ali, eu arrastei, ele diz carregar arquivo, mas ele não me permite nada enviar. Vamos ver. Tem que enviar isso, Agora. tem que Ah, enviar. ok. Aham. Ok. Tem que enviar e aí aparece duas setas aqui para mim, para nós. Tá. E aí agora eu posso ter acesso, é isso? Teoricamente, sim, eu não sei o que está acontecendo. 5, 6, 7. Tá indo ali as páginas, né? Tá. E agora para apresentar, eu deveria. Engraçado, parar de partilhar, restaurar a apresentação. E não tá indo, né? Está indo, aqui está me dizendo 22 páginas, 23, agora de 28. Mas eu não vou a todas elas ali. Tá 26. estranho, porque o que para nós o que aparece é o primeiro slide. Ok, aqui teoricamente o meu enviou. Para eu mostrar agora aqui o que eu deveria proceder, então, Vanessa, Seria só isso mesmo. só o enviar? Seria enviar, é. Eu não tenho que selecionar ali alguma coisa para mostrar. Deixa eu ver no mconf, na minha sala, por exemplo, ver se eu consigo. Isso, se tu podes, Mas se ela aparece. quero mais, aí carregava. Restaurar a Aí apresentação, coloca. ele não me coloca nenhuma tela. É quando ele termina de carregar, entra ali automaticamente. Me diz uma Ele- coisa, Daniel, tu quer tentar enviar a apresentação para mim? Eu tento me tornar um apresentador e carrego, e aí eu vou passando os slides. Te envio por e-mail? Isso, Sim, já estou te passando, então, só um minutinho. eu vou. Me tornei apresentadora agora. Agora carregou a tua apresentação, tá vendo? Deixa eu ver, então. Opa, só um pouquinho. Deixa eu ver, Daniel, tornar apresentador. Agora foi, Daniel. Tenta ver se consegue dar sequência. A partir aqui. Ah, ok. Tu deve ter Beleza. umas setas embaixo para ir passando. Sim, ok. Então, eu tinha passado por esse slide, ninguém viu. Esse aqui ninguém viu. Esse Esse aqui. segundo. Ok, Esse segundo. O primeiro foi. tá bom. Buenas, pessoal. Então, obrigado, hein, Vanessa. Ah, Imagina. aqui sobre o nosso trabalho aqui no laboratório, tá? Nós trabalhamos em algumas áreas que eu vou passar a apresentar para vocês, tá? Essas áreas, ou melhor dizendo, essas linhas de pesquisa, né, que fazem parte também da atuação que nós temos no mestrado
e no doutorado, ok? E isso é um aspecto muito interessante do Lastran, é que a gente tem a oportunidade de colocar aqueles alunos que fazem o trabalho de TCC conosco, ou aqueles alunos que integram nossos projetos como bolsistas de iniciação científica, né, em contato com os professores, pesquisadores, mestrandos e doutorandos dessas diferentes áreas, ok? Bom, essas áreas vão desde a operação de transporte de passageiros, né, transporte de coletivos, né, mais recentemente, tá? E aqui eu vou tratar sobre um estudo muito interessante, alguns TCCs já vêm abordando isso, né? Logo que surgiram os aplicativos, né? Os aplicativos para transporte, né? Transporte como Uber e outros, né? Se imaginou que principalmente a condução, né? O transporte por táxis seria de fato extremamente atingida. Isso é verdade, de fato isso ocorreu, mas hoje se percebe também que esse transporte por aplicativo ele compete e compete de uma forma bastante significativa com o nosso transporte coletivo, como ele está estruturado aqui em Porto Alegre, né? Isso porque vocês devem saber, né? Nós em Porto Alegre nós temos uma tarifa única de transporte. Ela decorre do que se costuma chamar de subsídio cruzado, ou seja, né, as linhas de menor trajeto, elas acabam meio que financiando os trajetos mais longos, né? Seria ou foi considerado nessa modelagem injusto penalizar com aqueles que estão mais à margem, né, do centro da capital, de forma que eles tivessem que pagar um transporte coletivo mais caro, né? E nesse sentido há o subsídio cruzado, né? O que eu venho ocorrendo, né? Ocorre que quem hoje mora na Cidade Baixa, Menino Deus, e deseja se deslocar para o centro, muitas vezes chega à conclusão de que a utilização desse transporte por coletivo passa a ser economicamente atraente em relação ao transporte coletivo, né? Então, a operação desse transporte de passageiros, como ela se dá hoje, tá? Como ela deve ser estruturada para um futuro, né? A implementação de novas tecnologias, né? Hoje, muitos de vocês já devem ter um aplicativo que identifica a quantos minutos está o ônibus de uma determinada parada, né? Hoje nós temos toda a frota de ônibus aqui em Porto Alegre georreferenciada, né? Então tudo isso, né, e a utilização dessas novas tecnologias para benefício do cliente, né, que vulgarmente se chama de usuário, é extremamente importante, ok? A operação de transporte de cargas, essa é uma área que me atinge profundamente, pessoal, para vocês terem uma ordem de grandeza, tá? Hoje no Brasil, boa parte das rodovias permitem o tráfego dos veículos longos, dos novos veículos longos de cargas, bitrens, rodotrens, assim chamados, né? Que são veículos de até 30 metros de comprimento, ok? Vejam que boa parte das nossas rodovias, e nós temos muitas que foram projetadas e construídas na metade do século passado, ou a partir de 1950, elas foram construídas com um veículo tipo, que é essa denominação que a gente utiliza, que era bem diferente desse veículo de carga que é utilizado hoje, ok? Para quem assistiu aquela série brasileira Carga Pesada,
vai perceber que nas diferentes temporadas de cargas pesadas, o veículo de carga ele se alterava, né? Então, lá no início, né, era um veículo rígido, né, um veículo daqueles Mercedes ou coisa parecida, depois já passou a ser um semi-articulado. Se a gente tivesse hoje, né, com uma nova temporada de carga pesada, certamente seria quase que numa espaçonave com esses veículos rodotrens ou bitrens. Embora os veículos tenham evoluído muito e o que favoreceu muito aspectos da segurança viária, as rodovias elas não evoluíram tanto na questão geométrica como em outras, né? Eu dou muita atenção na questão geométrica. E vejam, vou dar um simples exemplo para vocês nesse estágio que vocês estão da engenharia, que vocês vão perceber o quão significativo é a análise de operação de tais veículos nas rodovias que nós temos hoje. Observem que a sinalização horizontal que delimita zonas de ultrapassagem ou não, ela é definida, calculada e projetada para um padrão de ultrapassagem que se dá em um determinado veículo lento que está à frente, ok? Se esse veículo lento, que na época que eu me formei, o veículo com 17,8 metros de extensão, era o veículo considerado longo, teve suas dimensões aumentadas para até 30 metros, é de imaginar que o processo de ultrapassagem hoje ele seja mais demorado, né? No que se refere a se vencer um veículo maior. Alguém vai dizer, mas professor, mas os veículos também evoluíram, hoje um veículo tem uma maior potência, né? Ou tem mais cavalos, ou talvez tenha maior torque, né? Em alguns aspectos sim, outros não, pessoal, né? Nós temos hoje uma frota no Brasil, que são dos veículos populares, né? E quem já teve um veículo 1.0 sabe muito bem que subindo a serra, a gente volta e meia tem que fazer uma opção, né? Ou deixa o ar-condicionado ligado, ou resolve chegar até Gramado, perfeito, né? Em determinados aclives. Só vai ligar o ar-condicionado quando tiver no declive, ok? Bom, então, questões de operação aí, de transportes de carga, elas são muito significativas, tá? No que se refere à segurança viária, claro, veja, eu estou trazendo tudo para o viés rodoviário, pessoal, mas a gente trabalha nos diferentes modais aqui, tá? A segurança viária, tá? Existem aspectos de projeto que são muito, extremamente relevantes. Quando vocês forem fazer a disciplina de rodovias, vocês vão ouvir falar muito de uma tal visão zero, tá? Essa visão zero, ela decorre lá de estudos lá na Suécia, que eles estabelecem o seguinte, que o ser humano ele é falível, ok? Ou seja, ele vai sim cometer erros, tá? Alguns de vocês já devem ter, por algum erro na vida, ultrapassado um sinal vermelho, né? Vamos ficar por erro e não por intenção, né? Ok? Buenas. Mas que pelo ser humano ser falível, a rodovia ela pode ser projetada pelos engenheiros como sendo uma rodovia tolerante a falhas, tá? Esse conceito de uma rodovia tolerante a falhas, ou seja, e que essa rodovia vai minimizar o ônus a quem cometer essa falha, ou seja, ao invés de morrer, ele vai se ferir, ao invés de se ferir, ele só vai ter um dano, né, do seu patrimônio, ao invés de ter um dano do seu patrimônio, ele teve um mero susto, mas ele conseguiu desviar e retornar à estrada de uma forma normal. Então, são os aspectos que devem ser considerados na visão zero. E, nesse sentido, hoje nós temos tecnologias fantásticas para a segurança viária, ok?
análise sobre transporte, o impacto no meio ambiente, pegada de carbono, né? Questões hoje na Europa, e eu tive a oportunidade de fazer antes da pandemia, ainda bem que foi antes da pandemia, meu pós-doutorado lá em Portugal, e o viés deles, dos estudos deles, basicamente são em três grandes áreas, né? Minimizar o impacto ao meio ambiente. A Europa toda está muito preocupada com o impacto ao meio ambiente. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto se refere às novas tecnologias de inteligência artificial e outras mais, no que se refere aos transportes, né, e aos veículos autônomos. Essa é o segundo grande estudo deles. E o terceiro grande estudo deles se refere ao envelhecimento da sociedade e como, né, gerações que vão ser gerações de idosos que nós vamos ter mais, e de fato aqui no Brasil também a gente vem envelhecendo, né? Como esses idosos vão conseguir se inserir no meio, na área de transportes, como vão utilizar, por exemplo, esses veículos, tá? Esses veículos inteligentes que vão dirigir por eles, mas que num determinado momento, vejam, o algoritmo não está preparado para o todo, ele vai soar um alarme e vai ter que fazer com que esse idoso tenha que fazer a leitura do que está se passando no seu entorno e tomar uma atitude, né? Então, essas são as três grandes áreas de estudo na Europa na parte de transportes, ok? Bom, nós temos também, ou tínhamos, né? Depois agora que eu ia mostrar aqui os professores que atuam na área, tá? Nós temos também aqui a questão de análises de demanda e a questão da economia dos transportes, que, sem sombra de dúvidas, é algo extremamente importante. Buenas. Sobre os professores que vocês terão contato, eu já antecipo para vocês aqui que destes 6 professores que compõem o Lastran aqui e o Departamento de Engenharia de Produção e Transportes, o DEPROT, né? Nós temos vários outros professores do DEPROT que são da área de produção, ok? E que alguns vocês também irão ter contato, tá? Mas dos que se referem na área de transportes, o professor Luiz Afonso Sena, ele agora o ano passado ele se aposentou aqui da URGS e ele assumiu hoje a coordenação aqui, né, da GERGS. Ele é hoje responsável então pela GERGS, né, que é a nossa agência reguladora aqui do estado do Rio Grande do Sul, que trata não apenas da rodovia, mas de outras grandes áreas aqui no nosso estado, né? Mas nós temos ainda no laboratório a coordenação da professora Helena Cibes. Essa professora, ela não ministra uma disciplina obrigatória. Se vocês quiserem ter contato com a professora Helena Cibes, vocês vão ter que se inscrever numa disciplina eletiva que trata de uma série de aspectos de microsimulação e da operação de vias, ok? Tá? Nós temos o professor, na sequência, né? Então, o professor Sena se aposentou, ele tratava dos aspectos econômicos de transportes e também ministrava uma disciplina que era muito demandada pelos alunos, vai fazer falta essa disciplina, tá? Nós temos o professor Michel, que logo após a disciplina de rodovias, que é do 5º semestre, que eu ministro, vocês vão ter contato com o professor Michel na disciplina de infratudo, né? Vocês dão esse apelido para a disciplina porque ela trata de ferrovias, de dutos, de vários sistemas de transportes, ok? Tá? Vocês terão contato, ou melhor, só terão contato com a professora Cristine Tesselli Nodari se vierem ingressar no mestrado,
na área de transportes, tá? A professora Cristine e eu estamos pensando em oferecer uma disciplina na área de segurança viária, uma disciplina eletiva para vocês na área de segurança viária, e uma disciplina que será multidisciplinar, ou seja, não apenas nós dois como professores, mas também com professores da área de educação, de psicologia, da medicina, da estatística, uma vez que a área de transporte envolve essas sub-áreas muito interessantes, ok? Tá? Bom, eu aqui, Daniel, né, vocês vão ter um primeiro contato com a disciplina de rodovias, onde a gente desenvolve um projeto muito bacana que mais à frente a gente vai tratar com vocês, não nessa apresentação nossa aqui, já estamos ao meio-dia, né? E a professora Ana Margarita Laranhaga, né, que também ministra uma disciplina obrigatória, que trata, sim, também da operação de rodovias, ok? Tá? E que é uma das professoras que mais trabalha com TCCs também aqui na nossa área e com o mestrado, pessoal, uma vez que ela congrega um conhecimento muito forte na área de estatística, pessoal. Ok? Bom, esse material eu vou deixar disponível. Daniel, eu tenho um aluno aqui que está com uma dúvida. Ele pergunta o seguinte: um engenheiro civil com alguma especialidade pode se tornar um projetista de circuitos de automobilismo corrida? Com certeza, tá? Pode sim, pode sim. Nós temos aqui, e eu já participei de alguns projetos nesse sentido, tá? E nós temos aqui no Rio Grande do Sul boas referências nesse sentido, tá? Se ele tiver interesse, a gente pode até indicar, tá? Buenas. Pessoal, e existe muito mais coisa aqui nos slides, e esses slides aqui, eles trazem alguns estudos aqui, e eu vou passar de forma muito rápida, tá? Só para vocês identificarem alguns potenciais, aí eu abro para questionamentos para a gente tentar não ultrapassar muito, né? Ok. Esse é um projeto que a professora Helena Cibes desenvolveu, onde toda ou boa parte da malha urbana de Porto Alegre foi colocada na plataforma Saturn. Hoje a gente trabalha com microsimulador Vicim e nesse estudo a gente pode desenvolver o ganho para a sociedade, por exemplo, com a inversão de uma mão de uma determinada rua, né? Ou com ajustes nos semafóricos em termos de tempo, né? Enfim, né? Uma vez que se pretende fazer uma análise a longo prazo aqui e do impacto numa região ampla, ok? É bem interessante. Tá? Buenas. De pesagem de cargas, nós já tivemos estudos de segurança viária. Engraçado, ele altera o formato aqui. Estou aqui. De segurança viária, nós já desenvolvemos vários estudos. Tu Tá? consegue diminuir também, viu, Daniel? Tu consegue dar zoom, talvez com aqui. isso. Agora eu percebi. Eu tinha dado o clique aqui. Ok, era isso. Bom, então, métodos para identificação, né, de pontos críticos em acidentalidade, né, principalmente em rodovias, né, quando se identificam ali uma curva que recebe o batismo de curva da morte, né? Por que uma curva recebe o nome de curva da morte, por exemplo, né? Quais são os elementos ali, as modelagens dessa acidentalidade que pode ser feita? É muito interessante esses estudos, tá? Bom, no que se refere à simulação de tráfego, tá? Eu falei do Vicim, mas também nós temos um outro software chamado Visum, tá? Que são softwares para análises logísticas também, né?
Então, por exemplo, no exemplo aquele da soja, é interessante sair lá com a soja carregada em caminhão, cruzar um rio, trocar isso para uma embarcação, utilizar uma hidrovia, para depois um outro trecho em ferrovia, para chegar lá num determinado porto, né? Quais são os elementos relevantes ou outros, né? Isso num nível macro, num nível micro aqui, né? Quais as conexões que devem ser consideradas importantes, né? Se nós formos desenvolver um estudo de um contorno viário, o que ele deve envolver, né? Quais são os elementos críticos, né? Para a sua análise, né? Ok? Bom, planejamento, vamos lá. Temos vários aqui, né? Existem estudos aqui que vêm sendo desenvolvidos, por exemplo, de caminhabilidade, de ciclovias, implantação de ciclovias, ciclofaixas, e até de caminhabilidade, de valorização de determinadas regiões urbanas, ok? Por que uma região uma Padre Chagas é valorizada e outra não? Quais são as características que devem estar presentes para que uma determinada região passe a ser mais valorizada, né? Esses estudos são da área de transportes, ok? Estudos de demanda, tá? Na área de infraestruturas, eu vou citar aqui, por exemplo, o projeto Ponte Partida que nós temos, em que nós, como o nome diz, é o projeto Ponte Partida, onde nós integramos o aluno nessa grande área de transportes e ele, de fato, deve desenvolver um projeto realístico, né, para uma demanda da sociedade que nós oferecemos. Esse semestre, por exemplo, os alunos estão projetando uma rodovia que vai ali do aeroporto de Vila Oliva, né, do pretenso aeroporto de Vila Oliva, né, que há quanto tempo a gente já ouviu falar, em direção ali a Gramado e Canela, né, que são polos turísticos, um dos principais polos turísticos que nós temos aqui no Brasil, né? Sem sombra de dúvidas, né? E outros estudos que a gente tem pela frente. Eu queria mostrar, mas eu acho que eu não vou conseguir compartilhar minha tela. Será? Vamos ver ali, Vanessa, só se é possível, se vocês estão enxergando minha tela ou não. Sim, sim. Sim? Aqui, pessoal, eu vou colocar uma animação. Deixa eu dar o playzinho aqui. Não acredito, ele não me permite dar o play, porque ele... Aqui. Vocês conseguem ver aqui duas imagens, isso? Sim? Sim. Bom, nós, no ano passado, iniciamos uma série de estudos no simulador de direção veicular. Esse é um trecho aqui em cima, na 122, na nossa ERS 122 aqui, em direção quase Lavacaria, lá em cima, ok? E esse é o mesmo trecho aqui embaixo no simulador, então a construção, a modelagem, né? E na apresentação passada foi falado de BIM, né? Ou seja, aqui também em rodovias a gente trabalha com Building Information Modeling, com a questão de se construir uma modelagem aqui, né? De um cenário, e aqui nós temos a simulação com um veículo que foi construído e calibrado, é um Uno Mille que foi construído e calibrado, e nesse processo, numa dissertação que foi defendida agora no início de março, nós fizemos a validação em termos de velocidade, aceleração e desaceleração e da posição transversal do veículo na via, a partir de um projeto de experimento que envolveu 25 pessoas andando no trecho lá e de volta, no trecho selecionado, e depois aqui no simulador. Bom, pessoal, era isso. Desculpa se eu avancei um pouquinho mais, tá? A ideia era dar um panorama para vocês, tá? Existe sim mercado nessa área, tá? Nós temos vários alunos que depois passaram pelo mestrado e doutorado, que hoje trabalham fora do país, né? O mercado é mundial,
nesse sentido. Então, aqueles que têm um viés mais acadêmico em termos de pesquisa, essa é uma grande área para se desenvolver grandes projetos, ok? Tá? O nosso programa de pós-graduação, ele tem nota 7 CAPES, que é a mais alta que pode ter, a CAPES também, tá? E nós, sim, temos publicações que são de referência em termos de Brasil no mundo, nessa área, tá? Então, aqueles que se interessarem, sejam bem-vindos. Geralmente, a gente aguarda até o quinto semestre, vocês fazem a disciplina comigo, aqueles 4, 5 que se interessam, a gente tenta dar uma oportunidade como bolsistas na área, né? Geralmente começam no projeto Ponte Partida e a partir daí começam a interagir com outros professores da área, desenvolver pesquisas na área e alguns já seguem por um caminho acadêmico e outros seguem, né, por estágios no Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, em consultoras e outros, por aí. Bom, Vanessa, era isso. Desculpa se eu me alonguei um pouquinho mais. Tá? Imagina, eu agradeço, Daniel, por tu teres topado participar, né, trazendo essa área que é tão importante da engenharia e que, infelizmente, a gente tem poucas disciplinas obrigatórias, né, e tem um número um pouco maior de disciplinas eletivas, mas se eu pudesse acrescentar para os alunos, é uma área que poucos dos alunos, dos 150, 160 que entram, vão, né? Então, é uma área que demanda muito profissional, que demanda pessoas, e vocês podem ter visto que o Daniel enfocou muito na pós-graduação, né? Em função, muito provavelmente, porque são poucas as disciplinas que são vistas, né? E isso acontece na minha área também, que é a área de estruturas, apesar de ter muitas disciplinas, para ser um calculista estrutural, né, é preciso fazer uma pós-graduação, ver toda a área de dinâmica com maior profundidade, ver questões de modelagem que muitas vezes a gente não consegue ver na graduação. Então, se eu poderia dizer para vocês, pessoal, que talvez não vão se encantar mais pelas outras áreas, porque tem mais disciplinas, procurem olhar essa área de transporte com carinho, porque é uma área que demanda muitas pessoas, né? E como vocês viram, é uma área muito interessante, que tem muito trabalho, dá para fazer muita coisa.